Boa noite, meus irmãos, Pai seja convosco. Amém. Está de pé em nome de Jesus. Vamos dar início a essa aula para a glória do nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Mais uma quarta-feira de escola bíblica. Vamos aprender de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai que está nos céus, no nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar um pouquinho mais da Tua palavra. Que possamos sair daqui, meu Deus, nessa noite, aprendendo mais de Ti, edificados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Repreende o que não Te agrada, Senhor. Fica conosco, dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento. No nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina, capacita-nos, em nome de Cristo, a aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Assim nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Podem sentar. Eu já quero avisar os irmãos que estão em casa aí que nós tivemos problemas muito difíceis, né, tecnicamente falando. Por isso, a nossa transmissão não está normal, certo? O som, o áudio não está bom, mas nós não vamos deixar de mandar para vocês, tá bom? Mas só para não quebrar a sequência do estudo aí. Então, eu quero que desde já desculpa aí a sua compreensão no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos lá? Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5, que é o texto base da nossa aula. Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5, que é a base da nossa aula, com a permissão de Deus. Vamos avante hoje já, se eu não estou enganado, é a quarta semana que nós estamos nesse assunto, a relevância dos 10 mandamentos para a igreja. Todos acharam? Diga amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Este é o texto base da nossa aula. Deixa eu só trocar de microfone aqui para ver se melhora. Isso, luz. Velcro, né? O outro é melhor para dar aula, mas vamos lá. Esse é o texto base da nossa aula. Indo para a nossa revista, nós ainda estamos falando sobre a questão dos 10 mandamentos e do relacionamento do homem para com Deus. Semana passada nós observamos o terceiro mandamento, o segundo e o terceiro mandamento, né? O segundo, que é a espiritualidade de Deus, está em Êxodo capítulo 20. Aí sim nós estamos trabalhando agora o capítulo 20, tá certo? De Êxodo. Nós vimos aí os versículos 4 ao 6. Vimos também semana passada sobre a santidade de Deus, que é exatamente Êxodo capítulo 20, versículo de número 7, tá certo? Para a glória do nome do Senhor. E nós observamos também essa questão de chamar o nome do Senhor em vão. Nós observamos bastante isso em relação à santidade do Senhor. Hoje nós vamos entrar aqui no último ponto, no último mandamento desse grupo, né? Do relacionamento Deus-homem, tá bom? Do homem para com Deus, que é a soberania de Deus. Vamos ler aí Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Veja na sua Bíblia, capítulo de número 20, versículos de número 8 ao 11, para a glória de Deus. Gostaria, irmã Laís, por favor, leia para nós aí. Murilo vai chegar aí com o microfone. Capítulo 20, verso 8 ao 11. Você em casa aí, abra sua Bíblia também. Lembra-te do dia de sábado
para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso, muito bem. O tema, o subtópico, melhor dizendo, que o autor da revista coloca, parece um pouco destoar da realidade do versículo. Ele coloca a soberania de Deus, aparentemente parece algo mais abrangente, não é isso? Mas o texto lido, que é exatamente o 4º mandamento, está falando sobre algo chamado descanso, e que nós podemos também falar de contemplação, ok? Então observe, quando Deus está dizendo assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui está a ideia central do mandamento, tá certo? Que é ter o dia para o descanso. Qual é a base para isso? A base para isso é o próprio Deus. O próprio Deus, de acordo com Gênesis, né, ele cria todos os céus, a terra e tudo que existe. E o que é que ele faz? Ao 7º dia Deus descansa. Interessante, meus irmãos, é que Deus não é homem para ficar, por exemplo, fatigado. Lembra que nós falamos aqui em aulas passadas nesse mesmo assunto, que Deus é o quê? Espírito, e que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Semana passada falamos do que a teologia, né, coloca sobre o fato de atribuir a Deus mão, pé, né, ouvido, que é a forma humana de trazer, né, da forma humana a Deus para que humanos compreendam. Entende? Então, quando a gente olha para esse aspecto também, vê Deus dizendo que Deus descansou. Quando a gente pensa em descanso, logo vem à mente o quê? Alguém que cansou. Não é verdade? Mas Deus não cansa. Nunca cansou, jamais cansará, neste sentido estrito da palavra. O que é que o próprio Deus já estabeleceu muito antes dele dar a lei a Moisés? Isto já era de forma prática, tá certo? Um exemplo claro daquilo que ele cobraria dos seres humanos que ele acabara de criar. E por que fez isso? Porque, como Criador, sabe e sempre saberá da essência do ser humano. Essência de quê? Essência muitas vezes de desobediência, falta de cumprimento de princípios, e que trabalho ao longo da história do homem também serviria como base, claro, para ter fonte de renda financeira. E como se diz no popular, né? Quanto mais trabalho, mais o quê? Dinheiro, não é assim que se diz? Né? Popularmente falando, mas a princípio esqueça tudo isso. A base, eu estou falando aqui como um pano de fundo, a base para que você possa compreender é que o próprio Deus, mesmo sem que haja, digamos, uma física e espiritual necessidade de descanso, ele estabelece um padrão para o homem. Ele dá-nos um exemplo, mesmo sem que ele mesmo tenha tal necessidade, porque de nada Deus tem necessidade. Mas ele estabelece o princípio de que há um limite para o homem também atuar, porque Deus trabalhou, fez tudo, e no 7º dia ele fez o quê? Ele parou. Ele parou a sua criação e ele descansou. Aí alguém pode dizer, parou porque terminou, pastor. Não importa se alguém pensa dessa forma, importa que a Bíblia diz que Deus criou tudo nesses 6 dias, e ao 7º ele aprove a ele da sua graça, e aí sim, desculpem, na sua soberania, e aí sim eu concordo com o autor da revista, ele descansou. Ele institui esse princípio já na lei mosaica, nos 10 mandamentos, ele coloca isso de forma oficial.
Está entendendo, meu irmão? Aquilo que o próprio Deus já havia dado exemplo para o homem, ele agora coloca como forma legal, para que o seu povo pudesse observar tudo isso. O que é que nós vamos olhar? Há uma discussão teológica, o sábado, o domingo, não é para guardar o sábado, a gente tem que guardar o nosso dia, é o dia do domingo, né? Isso lá pelo ano 320 aproximadamente, o imperador Constantino é que estabelece o dia do Senhor como domingo, como nós vivemos hoje, tá certo? Então ele faz isso. Claro, Constantino também tinha interesses também políticos, né? A história da igreja mostra muita coisa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, senão vai perder muito tempo e não é a ideia. Eu quero dar apenas um pano de fundo disso aqui, deixar que você raciocine sobre a questão do descanso, tá certo? Se o dia para nós foi mudado para o domingo, eu penso que não há uma importância tão significativa nesse sentido. É pecado no domingo? Não é pecado no domingo. O sábado é que originalmente tem que ser guardado. Veja, eu penso que a Bíblia nos ensina, certo, a descansar. O princípio, claro, que está aqui é do descanso, o princípio do descanso e também da contemplação. Não é só do descanso físico, não. É logicamente um dia em que esta pessoa, este grupo, deveriam, os judeus, também parar para contemplar o seu Deus. Não é apenas um dia, digamos, de sobre água fresca. Há um propósito para isso também, de contemplação, de também buscar ao Senhor e de dedicar a Deus de forma clara aquele dia. Naquele dia não deveria se trabalhar, plantar, colher, fazer absolutamente nada. Qual era ali o maior trabalho? O maior trabalho seria a contemplação e o descanso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. No ministério pastoral, por exemplo, além de mim, e aí eu tenho que confessar esse pecado, eu rio, mas o caso é sério. Muitos pastores não têm um dia de descanso. Trabalham ministerialmente de domingo a domingo, ininterruptamente. Mas não está fazendo a obra, pastor? Mas está errado. E aqui eu jogo carapuça na minha cabeça. Eu jogo. E um dia um colega disse assim para mim: Flávio, qual é o dia do teu descanso? O dia que tu para, desliga o celular, esquece da igreja e dos membros e tu vai simplesmente descansar. Aí eu disse: não, a igreja está uma bênção, eu sabia onde ele ia chegar, né? Sabe aquele cara que vai levar uma situada e está correndo para pegar nele? Aí eu arrudei por ali, fiz o meio de campo. Ele disse: não é isso que eu estou perguntando, não, meu irmão. Qual é o teu dia lá? Diz aí. Eu disse: tem não. Ele disse: você é louco. Você é louco. Eu disse: mas é porque, né, não dá. Se a gente fizer. Ele disse: quem é que cuida da agenda da igreja? Aí eu disse: perdão, Senhor, e calei a boca. Isso não mudou muita coisa, gente. Quer dizer, não muita coisa não mudou nada. A verdade é essa. Entendeu? Não mudou nada. Então isso é um erro. Não é só para o ministério pastoral, isso é para qualquer pessoa. A própria lei trabalhista institui o quê? O indivíduo tem que ter o quê? Uma folga semanal. Tem gente que trabalha, tem folga corrida, mas tem um dia de folga, tem um dia de parar, tecnicamente. E para eles ainda tem o quê? Na lei do trabalho, um mês de férias. O que está corretíssimo. Compreende? Então veja, o que está em jogo aqui, o que está declarando, veja, é por isso que Deus aqui, ele detalha até mesmo o próprio mandamento, né? 6 dias trabalharás. Olha para o verso 29, Êxodo 29. 6 dias farás o quê? Trabalharás, e farás toda a tua obra. Êxodo 20, verso 9. Na Bíblia. Mas ao 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu
servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, é hora de parar absolutamente tudo, descansar e contemplar. Por quê? Porque os sábados, viu gente? Por isso que diz assim, lembra-te, verso 8, do dia do Senhor, para o santificar. Veja, o que significa isso, gente? Na prática, quando o texto diz para o santificar, é como um descanso santificado em que os israelitas deveriam aproveitar a oportunidade para se dedicarem ao serviço de Deus, ou seja, a contemplação do Senhor, ao serviço religioso. A provisão principal neste dia seria o descanso. Você descansa tanto físico como separa um momento exclusivo para dedicar-se a Deus. O que muitas vezes nós negligenciamos, até o dia do Senhor. Até porque, veja, o próprio domingo, ele é um dia, escute, é o primeiro dia da semana. Mas a nível de trabalho, eu vou usar essa linguagem bem popular, não me entenda errado. Não existem os dias úteis, que normalmente vai de quê? Segunda a sexta, mas na verdade é de segunda a sábado, né? Na prática é assim. E o domingo seria o quê? Um dia inútil. Você está entendendo? É o primeiro dia da semana. Normalmente não se trabalha. A enorme maioria das empresas não funciona no domingo. Muita gente que trabalha de segunda a sábado folga em que dia? No domingo. Ou seja, tem um princípio de descanso pré-estabelecido, é lógico. E isto é bíblico. Isto é bíblico. Entende? O nosso corpo, ele vai dobrar. Quem está falando aqui é uma pessoa que mal faz isso. Aí você pode dizer, pastor, como é que o senhor está falando? Eu estou dizendo que aquela coisa fica aí na minha cabeça mesmo. Eu não sou super-homem. Estou longe disso. Compreende? Então nós precisamos entender isso, que quando a gente descansa, a gente até produz mais e melhor. Mas nós colocamos na cabeça de forma equivocada que o ativismo, ou seja, aquela atitude de direto, é o que realmente dá fruto. E às vezes o que mais dá fruto é parar, descansar, recarregar a bateria e depois ir com toda a carga. Os nossos aparelhos celulares não são assim. Quando chega no 15%, ele dá o vermelho e pede para recarregar, não é? Mas quando você dá a carga total nele, ele está 100%, você está tranquilo que ele não vai te deixar na mão? Nós somos assim também. Deus está estabelecendo esse princípio. Agora, é lógico, né? A gente sempre brinca nesse momento, né? Tem gente que leva o sábado como se fosse todos os dias, ou o domingo, sei lá, o dia de contemplação, ou seja, é um faz nada na vida. Não produz uma barra de sabão. Não é por aí. Tá certo? O trabalho foi instituído por Deus desde Gênesis também, como descanso do trabalho também. O próprio Deus criou e o próprio Deus descansou. Ele próprio estabelece o princípio. Depois de uma sequência, veja, de dias de trabalho, o homem deve imitar a Deus, porque Deus teve uma sequência no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo resolveu Deus fazer o quê? Descansar. O homem deve imitar a Deus também nesse sentido. Deus cria o mundo numa sequência de trabalho para o sétimo dia, para descanso. O homem deve imitá-lo também neste sentido. O homem deve, por natureza, ser um trabalhador, mas ser alguém também que para descansar. O parar é também cuidar do próprio corpo. O parar é também cuidar da própria saúde. E o parar também é uma atitude de mordomia diante de Deus. O que às vezes nós não entendemos de forma clara. Entende, meus irmãos? Então precisamos colocar isso na prática todos os dias, tá certo? E contemplar o Senhor. Pastor, então hoje há séculos, desde o ano 300 da era cristã, que se colocou o domingo. Meu irmão, não importa, é sábado ou é domingo,
99% do povo de Deus na terra hoje, os cristãos, principalmente no Brasil, guardam ou separam o domingo para o dia do Senhor. Observe que isto é tão antigo e eu não vejo problema nem teológico, nem absolutamente nada nisso, que qual é o maior culto normalmente das igrejas brasileiras? O domingo. Por quê? Porque é o dia que historicamente, aí você pode dizer, não biblicamente, pastor, mas o princípio do descanso, da contemplação, está vivo e eficaz. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Nós precisamos compreender isso. Não é só um descanso por descansar, mas é também um dia de dedicação ao próprio Deus. Assim seria, assim deveria ser. Porque veja, na lei de Moisés, o próprio Deus, orientando Moisés, cita a própria criação de Gênesis. Olhe para o versículo 11 da sua Bíblia, capítulo 20 de Êxodo, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há. E ao 7º dia fez o que? Descanso. Porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, foi Deus quem fez isso, o santificou, ou seja, separou para o descanso lá no início, e Ele dá ordem aqui para que o homem, o seu povo, a sua nação eleita, fizesse a mesma coisa. Isto é algo sério que nós precisamos entender. Veja, o povo deveria dedicar-se também a Deus. Só uma pergunta de âmbito pessoal. Você tem de fato se dedicado a Deus como deveria? Você tem esses momentos com Deus? Você tem este dia? Você pode dizer, não, hoje vou descansar, vou ficar com a minha família, mas hoje pode chover canivete. Eu estou na casa do Senhor, cultuando a Deus. Ah, pastor, em Êxodo não tinha nem templo ainda, não tinha nada, não tinha tabernáculo ainda. Aqui é o princípio, meus irmãos, que deveria ser estabelecido para até o dia de hoje. Compreende? Nós precisamos parar para pensar nisso. Nós acabamos de sair de uma aula que falava sobre o culto a Deus. Lembram disso? A aula passada? Né? O tema da aula passada? Da aula não, da aula na revista, no caso, não da semana passada. Lembra que nós refletimos bastante sobre isso? Isso também tem a ver com o culto a Deus. Porque assim como o trabalho, Deus instituiu e disse para Moisés, para Adão, que ele deveria trabalhar e o suor do rosto ele comeria, ele também determinou o descanso no mesmo nível. O mesmo Deus que manda trabalhar também ordenou descansar. O trabalho é a maior parte, o descanso é menor, mas é suficiente. Compreende? É suficiente. Porque muitas pessoas às vezes não têm absolutamente nada, nenhum problema de saúde, e o físico não está bom, porque a mente está muito cansada e o resto não obedece. Eu já tive várias situações, inclusive ter que voltar a ir fazer a obra em Araçoiaba, e eu tive que voltar no meio do caminho, porque como eu me conheço, meu corpo estava dando sinais de muito cansaço e eu estava negligenciando, e nesse dia ele disse assim, em outras palavras, ou tu para ou eu vou te fazer parar. E eu estava dirigindo, não estava me sentindo bem. Disse para a pastora, minha filha, eu vou voltar, porque eu sei que eu não vou aguentar não. E eu tive que fazer realmente o retorno, mudou toda a programação da igreja e voltei para casa. Porque eu estava cansado. Aí você diz assim, mas cansado de que esse senhor é pastor? Cansado da própria obra, do próprio ministério. E de quem é a culpa? É minha, a culpa é minha, a culpa não é de Deus não. A culpa não é de você, ovelha, a culpa não é de ninguém. Entendeu? A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa que administramos a obra.
nós temos que dar um basta nisso. Nós não, eu. Né? Quando eu digo nós, eu posso estar colocando a pastora nesse barco e ela não tem culpa. Entendeu? Então nós precisamos observar isso. Isso é muito importante. Contudo, Jesus, por exemplo, curou no sábado. Jesus orientou, perguntando: então quer dizer que se tiver alguém doente, o sábado vocês são servos do sábado. O sábado foi feito para vocês e não vocês do sábado. Ele tem finalidades, vocês não são escravos. O que era necessário fazer no sábado, Jesus fez. Curou, indagou os fariseus que procuravam coisas para buscar a Cristo, na verdade, buscar no sentido de deturpar as suas palavras, e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos entender é o princípio do descanso e da contemplação ao Senhor. Temos que fazer tudo o que tem que ser feito, tudo que é devido. Eu quero dinheiro, pastor, trabalho, né? Na área que Deus te capacitou. Eu sou um pedreiro, construção civil. Eu sou uma doméstica, arruma a casa. Eu sou um motorista, dirige. Mas vai ter que ter um dia que vai ter um mês que vai ter que parar. E assim por diante. Certo? Então, você precisa entender isso. Deus instituiu isso. E o interessante é que isso também está dentro do relacionamento Deus-homem. Não é homem-homem. Entende, meus irmãos? Por isso que nós precisamos entender que até mesmo parar de lavrar a terra para os judeus poderia significar um dia a menos de cuidar dela e dela mesma produzir. Mas o próprio descanso deveria também ser para eles: eu confio na providência de Deus. Aqui nós não estamos falando de preguiça, ao contrário, nós estamos falando de alguém que faz, mas que deve necessariamente parar e retornar, parar e retornar, parar e retornar, ok? E sobretudo contemplar a Deus. Amém, meus irmãos? Está claro isso? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Esses aqui foram os 4 mandamentos da parte vertical, né? Do pacto, que trata do relacionamento do homem para com Deus. Agora nós vamos entrar na segunda parte dos 10 mandamentos, tá certo? Que é exatamente em relação, o homem em relação ao próprio homem, ou seja, o nosso convívio comunitário, social e assim por diante. É o ponto 2 da revista aí, tá certo? Ponto 2 da revista, acharam o material aí? Não escolha a página, me ajuda aí. 42, tá bom? Vamos lá. Deus chamou Israel para ser propriedade de que, gente? Peculiar, reino sacerdotal e nação santa dentre todos os povos. Isso está em Êxodo 19, 5 e 6, que é o texto que nós lemos. Era preciso garantir que, como nação, pudessem desenvolver relacionamentos humanos. E aí vem o primeiro ponto agora do relacionamento do homem para com o seu próximo, que é Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Quem poderia ler para nós? Êxodo 20, verso 12. Levante sua mão, peça para ler, ou então eu acusarei. Pronto, irmão, muito bem. Acusar aqui é chamar pelo nome, viu, gente? É 12, né? Isso, 20 e 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso. Honra teu pai e a tua mãe. O primeiro mandamento do grupo, do relacionamento homem para o homem, começa como? O tal homem deve exercer, ministrar e viver honra. Eu não preciso
especificar o que é honra, preciso? Não, né? Ele deve honrar a quem? Ao vizinho, prioritariamente em primeiro lugar, sim ou não? Ele deve honrar o seu próprio irmão? Não. Ele tem que honrar a quem? O seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias aqui na terra, ou seja, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ó nação de Israel, vocês devem honrar papai e mamãe em primeiro lugar. Nada disso mudou, gente. Abra sua Bíblia agora em Efésios, lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo falando sobre a questão familiar e os deveres domésticos. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículos de número 2 e 3. Eu vou ler aqui na NVI, certo? Nova Versão Internacional, capítulo 6.